Quando eu era ainda uma bebê, descobri que minha mãe era uma narcisista. Ela nunca me dava de mamar, pois tinha medo de seus seios ficassem flácidos. Sempre era meu pai que me alimentava com leites em pó caríssimos. A verdade é que minha mãe nunca amou meu pai. No passado, meus avós estavam forçando meu pai a se casar logo para ter direito às ações da empresa. E minha mãe e sua família estavam com muitas dívidas. E logo meu pai se ofereceu para ajudá-la a quitar essas contas. Mas em troca queria um casamento por contrato. Minha mãe aceitou e acidentalmente ficou grávida. E assim rapidamente 4 anos se passaram. E nesse casamento por contrato, minha mãe despejou toda a sua insatisfação sobre mim, mas eu sempre buscava a atenção da minha mãe, até mesmo quando ela chegava em casa. Depois do trabalho, eu ia correndo para lhe dar um abraço e gritando dizia: "Mamãe, que bom que você chegou." Mas ela se afastou com raiva e disse: "Eu já te disse para não me chamar de mamãe. E vê se para de ser malcriada." Eu sentia que meu coração ia se partir em 1000 pedacinhos. Eu só tinha o amor do meu pai. Eu era o tesouro dele. Ele é atencioso comigo e sempre lembrava dos meus remédios, pois a verdade é que eu era gravemente alérgica a frutos do mar. Meu pai, vendo minha tristeza, disse que pensava em me levar para morar em outra cidade. Eu me desesperei, pois queria ter minha mãe por perto. E para resolver a situação, eu tive uma ideia. Eu disse para meu pai que iria fazer 3 bilhetes de reconciliação para a mamãe. Se ela me tratar mal na terceira vez, eu iria embora de uma vez com o papai. Então ele concordou e aceitou. Eu sempre me esforçava na escola só para minha mãe me elogiar, mas ao mostrar que eu havia tirado um 9 na prova de matemática, ela disse: "Não é mais que sua obrigação." E foi nesse momento que um homem ligou para ela. Era seu primeiro amor do passado, em que ela ainda mantinha sentimentos. Ele ligou só para dizer que a filha dele havia tirado um 7 na prova. E ela ficou feliz por ela e não por mim. A verdade era que minha mãe amava mais a filha do amante dela do que eu. Mas eu decidi que não ia usar o bilhete, pois tudo isso iria mudar depois que eu tirasse um 10 na prova. Então, enquanto eu estudava, meu pai recebeu uma ligação dela, dizendo para preparar o jantar, pois ela iria levar um primo do interior. Eu fiquei feliz, pois finalmente iria jantar ao lado da minha mãe. E logo comecei a preparar as comidas com meu pai. E quando anoiteceu, minha mãe chegou acompanhada do tal primo e a filha. Só que a verdade, aquilo era um disfarce, pois ele era seu amante. Mamãe mandou todos se servirem, mas eu intervi e pedi para que esperassem pelo papai para comermos juntos. Minha mãe brigou comigo e disse que os convidados tinham que serem bem recebidos, e mandou todos comerem. Logo em seguida, a menina veio querer o prato que eu fiz especialmente para minha mãe, mas eu não deixei ela pegar, e ela começou a fazer birra dizendo que estava com fome. O tal primo disse que não queria incomodar e ia embora, mas minha mãe surtou e disse que eu era uma mimada sem noção, e eu fiquei chateada e comecei a chorar. Meu pai chegou bem na hora e perguntou para ela o que ela estava fazendo comigo. Mas como eu não queria confusão no jantar, disse para meu pai que não tinha acontecido nada. Então falei para ela que eu tinha preparado a comida favorita dela, um ensopado de carne, e fui na cozinha pegar. Mas quando eu voltei à mesa, a menina colocou o pé de propósito para eu tropeçar. E logo em seguida me queimei. A menina fez um teatrinho dizendo que eu havia queimado os pés dela, sendo que eu fui a única atingida. Minha mãe só se importou com a outra menina, enquanto meus braços estavam ardendo. A minha mãe pegou a pomada que restava só para dar para outra. Meu pai perguntou sobre a pomada, mas ela disse que havia acabado. Minha mãe ainda brigou comigo, dizendo que eu era a culpada por não ter equilíbrio nenhum. Meu pai não aguentou e disse que para ela que eu também tinha me queimado e que ela deveria ter mais empatia. Meu pai disse que ia na farmácia comprar mais pomada, porém eu não aguentei e desmaiei ali mesmo. Em seguida, quando tudo estava calmo,